A paz do Senhor Jesus, amados e amadas, está começando para você mais um áudio do Nem Só de Pão Viverá o Homem. Eu me chamo Gisele Cristim e a palavra que eu tenho para a tua edificação, para o teu ensinamento hoje, está no livro de Gênesis, no capítulo 16, a partir do versículo 3, que diz assim: Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e a deu por mulher de Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Preste atenção. Abrão, ele tinha uma promessa de Deus, que ele seria pai de nações. Mas todas as vezes que Deus nos faz uma promessa, não quer dizer que ela vai acontecer de um dia para o outro, porque é primeiro uma preparação para depois Deus te entregar a grande promessa para a tua vida. Abrão, ele tinha a promessa desde o princípio de que ele iria habitar em uma terra fértil e uma terra de prosperidade e iria ser pai de multidões. E mesmo Deus falando com ele, dando essa certeza, direcionando Abrão para onde ele deveria andar, Deus ele falava diretamente com Abrão. Mas mesmo Deus falando essa promessa para Abrão, e ele, é claro, conjecturando a palavra do Senhor, passara essa palavra para Sara. Falou para Sara: olha, Deus me prometeu, Deus diz que eu vou ser pai de multidões, de uma grande nação. Mesmo acontecendo tudo isso, foi se passando os anos, passaram-se o tempo e Sara começou a se inquietar, começou a se incomodar. E quando você começa a se incomodar demais, ficar na ansiedade para que as coisas aconteçam logo, a sua fé começa a fraquejar. Assim aconteceu com Sara. Sara ficou perdida na tua fé, achou que o filho não viria dela, e então ela vai e entrega a sua serva Agar para se deitar com o seu marido, e assim ela ter filhos através da sua serva. Abrão, mesmo tendo Deus ao lado dele e Deus falando diretamente com ele, ele também se confundiu com a voz de Sara. Imagina uma mulher insegura falando o tempo todo para o teu marido: se deita com ela para que nós venhamos ter filhos. Hoje, a primeira coisa que Deus quer te falar através dessa história é: tome cuidado com quem você compartilha as suas promessas de Deus. Porque dependendo da pessoa, se ela não crer junto com você, ela pode contaminar a sua fé, mesmo que Deus fale diretamente com você. Aqui, nesse caso, Deus ele falou, não foi com Sarai. Deus falou com Abrão. A fé era de Abrão. Era Abrão que tinha que crer em Deus em primeiro lugar e passar a fé dele para Sara, e não o contrário. Sara foi lá e insistiu, e Abrão, ele vai e se deita com a sua serva. Versículo 4 diz assim: E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos teus olhos. Quando a serva viu que ela estava por cima, que ela tinha dado à luz a Abrão, ao servo de Deus, ela começou a desprezar Sarai, a sua serva, a sua senhora. Ela começou a tripudiar em cima daquela mulher, porque aquela mulher não podia ter filho, e ela sim tinha dado o primogênito do servo de Deus. Sara sofreu com tudo isso.
Sara foi humilhada, foi desprezada. Imagina as piadas que ela deveria ouvir ali de Agar quando ela passava. Imagina a ironia de Agar com a senhora dela. Imagina a humilhação que ela deve ter passado e durante muito tempo, durante muitos anos, ela foi humilhada dessa forma. Abrão também deve ter sofrido muito, porque vendo a reclamação da sua mulher e dizendo, olha, eu sou senhora e ela é minha serva, e ela tira sarro de mim. Ela me humilha. Ela se sente agora, ela a senhora e eu a serva. Imagina Abraão no meio daquela situação e reclamando, ouvindo as reclamações da sua mulher, vendo que ele tinha um filho, porque ele querendo ou não, independente de quem era a mãe, ele era pai, ele tinha recebido aquele filho. Imagina ele no meio dessa situação e o que ele poderia fazer. A palavra do Senhor vai dizer que chega um momento que Sara sofre tanto que ela pede para que Abrão vai lá e mande embora tanto o filho quanto a serva Agar. E imagina Abrão no meio dessa situação. Foi sofrimento para os dois lados. O que Deus quer dizer para você através dessa história? Como eu falei, em primeiro lugar, Deus quer te alertar. Se Ele te deu uma promessa, e se Ele falou diretamente para você, foi para você essa promessa. Tome cuidado com quem você compartilha, porque a fé negativa das outras pessoas podem enfraquecer a tua fé. Em segundo lugar, Deus, ele diz para você que quando Deus te dá uma promessa, a necessidade de você passar por um tratamento, um polimento, Deus ele vai te moldar para que você aprenda a receber essa bênção dele e não se perca no meio do caminho. Deus ele vai começar a preparar lugar. Então não acontece as bênçãos do Senhor de um dia para o outro. Há um tempo de preparação para isso. E nesse tempo de preparação, você precisa alimentar a tua alma com a palavra do Senhor, para que a sua fé não diminua, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Há muitas pessoas que no meio da sua promessa se desviam dos caminhos, assim como Abrão e Sarai fizeram. Por ansiedade, falta de paciência, foram lá e se desviaram do caminho em que Deus estava direcionando. Aumente a sua fé e tenha paciência em esperar o tempo de Deus, só confiando de que Ele vai te entregar. Há muitas pessoas que têm promessa de Deus, que vão ouvir esse áudio porque têm promessa de Deus, mas estão querendo ir para outros lados. E quando você vai para outros lados, ou você pode se desviar dos caminhos do Senhor e acabar perdendo a sua bênção, ou você pode atrair sofrimentos grandes no meio do caminho. Abraão sofreu muito, porque ele teve que se despedir do filho dele. Se ele tivesse crido somente em Deus e esperado no Senhor, ele teria tido apenas um filho com a mulher da sua vida, com a mulher que ele ama. Então preste atenção, não se desvie dos seus caminhos, não aceite outras propostas, se mantenha firme, se posicione, porque a promessa do Senhor ainda está de pé e Deus ele é contigo. Só tenha paciência e espere o tempo dele. Amém? Espere calado em nome de Jesus. Fale com Deus agora, Ele quer ouvir a tua voz. Peça mais força para Ele e Ele vai te ajudar. E não esqueça de ler a palavra do Senhor todos os dias. Amém? Fiquem com Deus e não se esqueça de se inscrever no canal para ouvir todos os dias o devocional.